Olá, eu sou o Victor, seja bem-vindo ao nosso vídeo, nosso 13º vídeo da série Aprendendo Ciência da Construção comigo. Hoje é dia de lermos um artigo, e o artigo de hoje é a nova luz em espaço de acesso restrito, de 24 de maio de 2010. Os espaços de acesso fedem, apodrecem e são simplesmente nojentos. A fotografia 1 mostra o espaço de acesso moderno, que é uma floresta de gotas de água na parte inferior do isolamento de manta de fibra de vidro. As vigas de madeira expostas nos pisos estão apodrecendo. A casa sobre este espaço de acesso não está em mau estado. Já mencionei que este é um espaço de acesso ventilado? A propósito, há uma cobertura de solo de folha de plástico contínuo e excelente drenagem. Tudo nesse espaço de acesso foi feito corretamente. Ele tem ventilação especificada pelo código, uma cobertura de solo impermeável contínua, excelente drenagem, ainda assim temos uma bagunça. O que causou essa bagunça? O isolamento do piso. De jeito nenhum. Sim. Observe a condensação na parte inferior do isolamento de fibra de vidro e a podridão nas partes expostas à viga dos pisos do espaço de acesso. Bela casa sobre um vão de acesso gelado. Essa casa com problema de vão de acesso fica em Washington. Abertura de ventilação. O vão de acesso tem bastante ventilação cruzada e boa drenagem. Pense nos bons velhos tempos. A Guerra Civil, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, os espaços de acesso não eram isolados. Eles eram ventilados e não tinham coberturas de solo. E não tinham problemas, porque a estrutura do piso era quase sempre mais quente que o solo. Em todos os lugares, mesmo em edifícios com ar-condicionado. Isso era um grande problema, pois a temperatura da estrutura do piso estava acima da temperatura do ponto de orvalho do ar externo, que era usada para ventilação. E os acabamentos antigos do piso tendiam a respirar. Eles eram relativamente abertos ao vapor. Ninguém tinha ouvido falar de piso vinílico ainda. Espaço de ventilação. E essa troca de calor, que a estrutura do piso sempre era mais quente que o solo. Antigos espaços de acesso não isolados ventilados são superfícies de montagem de piso quentes devido ao fluxo de calor para baixo do espaço ocupado acima. O solo em espaços confinados em frio, muito mais frio do que o ar externo durante os meses de verão. Em uma ironia não apreciada, exceto por geeks dessa exaustão, o ar de ventilação nos meses de verão, na maioria das partes da América do Norte, traz umidade para espaços confinados e deposita essa umidade em superfícies que estão abaixo do ponto de orvalho do ar de ventilação. Nos bons e velhos tempos, esse era o solo, ou a cobertura do solo, que, claro, está na mesma temperatura do solo. Normalmente não era a estrutura do piso, e quem se importava se o solo ou a cobertura do solo estavam molhados, desde que a estrutura de madeira não estivesse. Não temos muita troca de ar de ventilação em espaços confinados. A taxa típica de troca de ar de ventilação em espaço confinado é de aproximadamente uma troca de ar por hora. Ao determinar as temperaturas da superfície do espaço confinado, podemos praticamente ignorar a troca de ar de ventilação. Não podemos ignorar o ar de ventilação no balanço de umidade, mas podemos no balanço de energia. As temperaturas da superfície do espaço confinado são dominadas pela radiação e condução, não pela convecção. E como apontado, as estruturas do piso do espaço confinado antigo não eram apenas mais quentes do que o do solo, mas também mais quentes do que o ponto de orvalho do ar de ventilação, acontecendo a condensação. As temperaturas de superfície são dominadas pela radiação e condução, não pela convecção. A estrutura do piso do antigo espaço de acesso não era apenas mais quente que o solo, mas também mais quente que o ponto de orvalho do ar de ventilação. Tudo isso muda quando instalamos isolamento na estrutura do piso do vão sanitário. O isolamento mais comum instalado neste local são mantas de fibra de vidro. Quando mantas de fibra de vidro são instaladas entre as vigas de piso, as bordas inferiores expostas das vigas do piso ficam muito mais frias. A temperatura da superfície da parte inferior do isolamento da manta de vidro também é muito mais fria do que o revestimento do piso, dentro de 1 ou 2 graus da temperatura do solo. O quadro de energia dentro do vão sanitário é dominado pela radiação. As superfícies de montagem do piso são, em essência, acopladas à radiação do solo. A superfície exposta do isolamento da manta de fibra de vidro está abaixo da temperatura do ponto de orvalho do ar no vão sanitário, assim como a parte exposta das vigas do piso de madeira, e a condensação se forma tanto na superfície do isolamento quanto na superfície da madeira exposta. Temperatura do espaço de acesso isolado. A temperatura da superfície da parte inferior do isolamento de manta de vidro é mais fria do que o revestimento do piso, dentro de 1 ou 2 graus da temperatura do solo. A superfície exposta do isolamento de manta de fibra de vidro
está abaixo da temperatura do ponto de orvalho no espaço do acesso, assim como a parte exposta dos vidros de piso de madeira e a condensação se forma tanto na superfície de isolamento quanto na madeira exposta. Agora vamos dar uma olhada no teor de umidade da viga do piso de madeira. A madeira é higroscópica, ela vê a umidade relativa, não a pressão de vapor. Então vamos precisar de um gráfico psicométrico e uma curva de sorção para a madeira. A temperatura da viga do piso de madeira é de 75 graus Fahrenheit no topo, ou seja, a temperatura interna. Temos que descobrir as condições do vão sanitário. O ar do vão sanitário vem de fora. Quem diria? Vamos fingir que esse vão sanitário em particular fica em Washington. O ponto de orvalho médio do ar externo durante os meses de verão em Washington é de 65 graus. Vamos trazer esse ar para o vão sanitário. Portanto, o ponto de orvalho no vão sanitário é de 65 graus. Lembre-se que o topo da viga do piso é de 75 graus. A viga do piso vê o ponto de orvalho do ar no vão sanitário. Podemos ignorar as características de permeabilidade a vapor do isolamento de manta de fibra de vidro, pois ele é tão aberto ao vapor. Apenas finge que temos ar em vez de isolamento aqui, mas não qualquer ar. Ar com uma grande queda de temperatura, ar isolante. Mas como a viga do piso está a 75 graus neste local, a umidade relativa neste local é de 70%, produzindo um teor de umidade e equilíbrio da madeira de 13%. A viga do piso está seca na parte superior e molhada na parte inferior. Por que molhada na parte inferior? A superfície da madeira está fria, abaixo do ponto de orvalho do ar no vão sanitário, e portanto a condensação se forma na madeira. Na subtração de fibra, o teor de umidade da madeira é de 28%. O teor de umidade da viga do piso de madeira aumenta na direção descendente, à medida que a madeira se torna progressivamente mais fria. Outra maneira de dizer isso, quanto mais quente a madeira, mais seca ela é. Claro, se envolvêssemos as vigas do piso completamente com isolamento, aqueceríamos a madeira, diminuindo assim a umidade relativa que a madeira vê, diminuindo assim o teor de umidade. Essa é uma estratégia bem bacana que eu me referi mais tarde. Então, quão baixo precisamos reduzir o teor de umidade da madeira? Abaixo de 19% para nunca haver empodrecimento, abaixo de 16% para nunca haver mofo. Poderíamos fazer isso de algumas maneiras. Uma maneira é com isolamento de espuma em spray. O teor de umidade da madeira aumenta à medida que descemos a viga do piso. Ao mesmo tempo, o impulso do vapor é para cima. Toda a área sombreada vê a mesma pressão de vapor, ponto de orvalho, devido à abertura de vapor de isolamento de fibra de vidro. Toda a resistência ao vapor está no revestimento do piso e no piso. Se ao menos o piso pudesse respirar, costumava respirar antigamente quando tínhamos pisos de madeira e não de vinil. Envolver a estrutura do piso em isolamento de espuma reduz o teor de umidade e equilíbrio da madeira. Madeira quente é madeira seca. Um problema não tão pequeno. Mudar a temperatura só leva você até certo ponto. O impulso de vapor para cima ainda precisa ser resolvido. A linha de seção é a localização de seções transversais que resolve um problema não tão pequeno de impulso de vapor. Mas antes de irmos lá, precisamos verificar outra coisa. Embora o teor de umidade da madeira aumente conforme descemos, o impulso do vapor é para cima. Hein? Essa coisa de madeira é bem estranha. A coisa do teor de umidade da madeira que acabamos de explicar, hora de olhar para a difusão do vapor. O interior é seco, ponto de orvalho de 55 graus Fahrenheit. E o vão sanitário é molhado, ponto de orvalho de 65 graus Fahrenheit. O fluxo de umidade por difusão de vapor é do vão sanitário para cima, através do piso para dentro do edifício, pelo menos durante o verão. Então, o impulso do vapor é para cima, embora a madeira na viga do piso fique mais molhada conforme descemos. O impulso para dentro é sentido completamente no revestimento do piso e no acabamento do piso. Podemos praticamente ignorar o isolamento da cavidade de manta de fibra de vidro aberta ao vapor, sem resistência ao vapor aqui. Não podemos ignorar a resistência ao vapor do revestimento do piso e do acabamento do piso. Se fizéssemos algo tolo, como instalar piso vinílico sobre revestimento de piso OSB em uma montagem como descrita na figura 4, obteremos o resultado parecido com a fotografia 4. Observe as manchas rosas no piso vinílico. Lembra das manchas rosas no revestimento de parede vinílica? Pensando bem, não acabamos de construir uma parede com revestimento de parede vinílica colocá-la? Mesmo princípio, mesmo problema. O piso não respira. Temos uma barreira de vapor no lado errado da montagem. Então podemos consertar esse problema tendo uma montagem de piso permeável ao vapor. Revestimento compressável é muito mais permeável do que o OSB, e carpete resolve o problema. Funcionam, mas é meio limitante. Ah, sim, você também não pode colocar móveis no chão se eles forem impermeáveis. Então você tem que segurá-los para ventilar embaixo deles. O mesmo para armários, você tem que ventilar também. Mas e se eu não quiser compensar carpete, móveis e armários ventilados? As manchas rosadas aqui, devido a esse problema de umidade, pela impermeabilidade do piso vinílico e do espaço ventilado abaixo dele.
A resposta fácil é construir um espaço de acesso condicionado. Construa como um mini porão. Então você pode ter qualquer acabamento de piso que quiser e economizar um monte de energia e dinheiro. Mas eu conheço vocês são tão teimosos e insistem em fazer a coisa do espaço de acesso ventilado. Ei, talvez você precise porque está em zona de inundação. Pode acontecer de você realmente ter um motivo legítimo para construir um espaço de acesso ventilado. Então, como deve ser a aparência do conjunto de piso? A aparência que todos os crawl spaces devem ter. Seco, quente, parte da casa. Não parte do lado de fora ou parte do chão. Isolado no perímetro, não no chão. Limpo. Confira a figura 6 e 7. Ambas mostram isolamento rígido com revestimento de folha metálica sobre a estrutura do piso. A madeira é quente e, portanto, seca. O revestimento de folha metálica no isolamento rígido lida com a movimentação do vapor. O revestimento de folha metálica é uma barreira de vapor excepcional. Fica melhor o revestimento de folha metálica se você expor o lado brilhante voltado para baixo no vão sanitário. Quase elimina o acoplamento radioativo e significa que a superfície do isolamento se aproxima da temperatura do ar de ventilação, reduzindo a condensação. Então, por que não vemos muito disso? Bem, esqueci de mencionar que o isolamento rígido precisa ser hermético, o que requer pessoas pequenas com bom acabamento para selar as costuras com fita de folha metálica que gruda em condições ambientes miseráveis para sempre. Dito isso, um trabalho ruim usando as abordagens descritas, figura 6 e 7, é muito melhor do que o que normalmente obtemos com a fotografia 1 e a fotografia 3. Figura 6. Barreiras de vapor. Instalar isolamento rígido e impermeável, mantém a estrutura da matéria aquecida e fornece uma camada de baixo perme que aborda o impulso de vapor ascendente. Com impermeável, menos 0,1. Isolamento rígido com revestimento de folhas são a solução aqui. Essa abordagem permite que qualquer tipo de piso seja usado acima. Melhor ainda, expor o lado brilhante do revestimento de folha voltado para baixo no vão quase elimina o acoplamento radioativo, que significa que a superfície do isolamento se aproxima da temperatura do ar de ventilação, reduzindo a condensação. Figura 7. Isolamento da cavidade com barreira de vapor. Adicionar revestimento isolante impermeável com revestimento de folha metálica sobre o isolamento da cavidade devido a uma abordagem híbrida que usa as melhores qualidades de ambos os materiais. Observe que o local ideal para espaciar é acima do isolamento da cavidade. Vocês estão prestando atenção no programa, isso torna os pisos mais quentes. Esse é o mesmo detalhe que deve ser usado sobre os quartos em vez das garagens. Tudo isso nos leva de volta à figura 5, que é a espuma spray. Muitas pessoas estão olhando para essa opção devido à falta de pessoas pequenas com bom acabamento. A espuma spray claramente lida com o aquecimento da madeira. Qualquer espuma funcionaria para o aquecimento da madeira. Baixa densidade, alta densidade, tanto faz. Lembre-se apenas, aquecendo a madeira você reduz seu teor de umidade e equilíbrio. Onde as coisas ficam difíceis é com a movimentação do vapor através do revestimento do piso e do acabamento do piso. A menos que você se atenha ao carpete, móveis ventilados e armários ventilados, você terá que usar espuma de alta densidade, pelo menos em 2 libras por feet, devido ao seu menor valor de perna. E pelo menos 3 polegadas de espessura ou mais, dá a você menos de 1 perna nessa espessura. A figura 8 mostra algumas configurações que funcionam praticamente em todos os lugares. Até mesmo a figura 8D, com piso de vinil, funciona em muitos climas úmidos e quentes úmidos. Dito isso, acho que você deve simplesmente dizer não ao vinil. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Se você realmente gosta de vinil, escolha a figura 6 ou a figura 7, ou melhor ainda, a figura 5. E se eu não quiser revestir completamente a estrutura do piso? E se eu quiser usar a figura 9 e fotografia 6? Isso funciona se o vão não ficar muito frio no verão. Se estiver mais ligado ao ar externo que a temperatura do solo do vão. Vãos elevados com pilares abertos funcionam muito bem nesse aspecto. No final das contas, lembre-se de que o melhor vão de todos é preenchido com concreto e chamado de laje, ou escavado e chamado de porão. Configurações de espuma de spray. Use espuma desfechada de 2 libras por feet, densidade, evite piso de vinil em certos climas secos e frios. Espuma, célula fechada, OSB, placa de cimento. Use espuma de alta densidade devido a seu menor taxa de parme e acople ao vão de acesso ao exterior. Eleve o vão de acesso e use construção de pier aberto. Show! Esse é um assunto muito, aqui para o Brasil, menos utilizado, né? Vamos dizer, a gente tem poucas casas nesse estilo. No sul tem bastante, inclusive a primeira casa que a gente fez foi assim, levantada, só que o piso era de concreto. Mas mesmo assim, esse assunto de condensação é um assunto muito importante, que entra naqueles assuntos que
é muito negligenciado. O local onde vai acontecer essa condensação, principalmente quando a gente precisa de preocupar para não acontecer mofo nas nossas paredes, para não estragar os materiais. Então, tanto parede quanto piso é um ponto importante a gente pensar nessa condensação, calcular onde que vai acontecer essa condensação para evitar esses tipos de problema como mofo e estragar o material ali, dependendo de onde acontecer essa condensação. É um assunto pouco falado no Brasil, na verdade. Já vi algumas pessoas abordando sobre o assunto, tentando, mas na prática a gente pouco aplica, tem pouco material técnico sobre o assunto, então é algo que nos próximos anos eu vou me dedicar para estudar, que é sobre condensação, para aplicado nas regiões aqui nossas do Brasil e também os nossos materiais que a gente tem aqui no Brasil também. Deixe no comentário a sua opinião sobre esse assunto, o que você achou desse artigo. Eu tinha parado para pensar nesse tipo de situação na escolha dos materiais, que por mais que a gente, como ele falou no início, por mais que utilize os materiais corretos de acordo com o código ali, a aplicação, os materiais são corretos pelo código, a qualidade dos materiais, os desempenho dos materiais, mas a combinação deles pode ser prejudicial. Então, isso eu sei que pode acontecer também com o steel frame nas paredes. Então é muito importante a gente conhecer e entender sobre isso. Então deixe nos seus comentários o que você acha sobre isso. Se você já trabalha com steel frame, se você já tinha pensado sobre isso, sobre a condensação, se você analisa isso nas suas paredes, nos seus pisos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.